A humilhação de uma mãe grávida! A revelação que mudou tudo! A praça central de Caramelo era o coração pulsante da pequena cidade. Luzes coloridas enfeitavam as barracas e o aroma de pipoca e churros flutuava no ar. Clara, com seu barrigão de grávida de 7 meses, andava lentamente, tentando ignorar os olhares que a seguiam. A vida havia se tornado um labirinto de dor e incerteza desde que seu marido decidiu que a liberdade era mais atraente do que ser pai. Ela estava prestes a entrar na multidão que assistia ao Festival da Primavera, quando a antiga amiga Helena atravessou seu caminho como um furacão. Helena, com sua expressão de falsa preocupação, estava ansiosa para exibir um sorriso que tinha muito de sarcasmo. Clara, querida, olha como você tá radiante. Aquelas palavras ecoaram pelo espaço, seguidas de risadas que a cercavam como abelhas em torno de um favo de mel. O coração de Clara disparou. Ela se sentiu exposta, como se todos os seus medos e inseguranças estivessem agora cobertos por uma luz de holofote implacável. O que mais a machucava eram os murmúrios que se seguiram às palavras de Helena. Viu? Ela ficou sozinha e agora vai criar esse menino sozinha também. Clara sentiu um nó na garganta. O aperto enquanto tentava se recompor. No fundo, sua mente era um turbilhão. Quem ela era agora? Uma mãe? Uma mulher que perdeu tudo? O choro do bebê que ainda não conhecia ecoou em sua mente, trazendo um sentimento de proteção e desespero. Enquanto o festival prosseguia, seu olhar se perdeu em meio a rostos desconhecidos. O instinto em cuidar do filho a fazia querer correr de volta para casa. Mas como? E se entre a devoção como mãe e as verdades do passado estivessem segredos que seu coração não queria enfrentar? Uma semana depois, sua mãe finalmente resolveu abrir os olhos. Com as mãos trêmulas e uma expressão que misturava medo e tristeza, ela revelou que a identidade do pai da criança que Clara esperava não era quem todos pensavam. Ela se manteve em silêncio por muito tempo, guardando um mistério que poderia rasgar ainda mais a frágil rede de relações familiares. Aquela revelação a deixou desnorteada. O que mais não estava sendo dito? Agora, a necessidade de descobrir a verdade se impunha. Mas então, uma surpresa surgiu em sua vida. Um novo vizinho, Lucas, parecia percebê-la em meio ao caos. Ele estava sempre por perto, oferecendo ajuda e palavras de incentivo. Clara se perguntava: seria ele um verdadeiro aliado ou mais um ator no palco da sua vida conturbada? Quando uma pista sobre a identidade do pai do bebê surgiu em uma conversa casual, Clara sentiu a adrenalina pulsando. Ela estava prestes a descobrir algo que poderia colocar sua vida de cabeça para baixo. Mas até onde ela estava disposta a ir para proteger seu filho? E quais seriam as consequências desta busca pela verdade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Clara lutava para processar tudo o que estava acontecendo,
O impulso de coragem a levou até a feira, onde as risadas dos outros pareciam zombar de sua dor. Ela se perdeu em pensamentos, tentando encontrar uma saída desse labirinto emocional, quando de repente um grito cortou o ar festivo. O som era agudo, vinha de uma barraca próxima e fez o coração dela disparar. "O que foi isso?" murmurou. E a multidão começou a se agitar. Curiosa, ela se aproximou, forçando seu caminho entre os corpos. O desconforto começou a crescer em seu peito. O que havia de tão absurdo naquele lugar festivo? Ao chegar mais perto, Clara viu uma cena que parecia a saída de um pesadelo. Uma mulher estava em pé, segurando um papel amassado, seu rosto pálido e encharcado de lágrimas. Ele me ajudou a descobrir. Ele é o pai! Gritou a mulher e a multidão ficou em silêncio. Clara franziu a testa. Seu estômago começou a revirar. Quem era aquela mulher? As vozes ao seu redor murmuravam em choque. Questões surgiram como um furacão. E se a mulher estivesse falando de Lucas, o novo vizinho? A inquietação a dominava. "Mas como você sabe disso?" A mulher continuou, com a voz embargada. "Ele me disse que não podia ser pai, que nunca quis um filho." As palavras dela penetram como facas, e Clara sentiu a necessidade de se afastar. A multidão, agora curiosa e julgadora, olhava para ela com expectativa, como se soubessem que cada respiração dela poderia trazer à tona uma verdade brutal. Ela queria correr, mas não conseguia se mover. Uma parte dela queria acreditar que tudo aquilo era um pesadelo, uma maldição que há muito tempo a acompanhava. Isso não podia estar acontecendo. Como a mulher sabia? E quem exatamente era o ele? De repente, Clara avistou Lucas se aproximando. Seu olhar era sombrio, como se já soubesse de tudo. O rosto dele estava pálido e havia uma tensão no ar que Clara não conseguia ignorar. Ele parecia dividido entre a proteção e a culpa. "O que está acontecendo?" tentou perguntar, mas as palavras mal saíram. Quase desesperado. "Você não poderia ter feito isso!" A multidão começou a murmurar novamente, agora com mais intensidade. Todas as cabeças se viraram para Clara, tentando decifrar qual era a sua conexão com aquela mulher. O que ela sentia? O que sabia? O ar estava pesado com o julgamento alheio. Clara estava em choque. O que Lucas queria dizer? E o que essa mulher tinha a ver com o pai do seu filho? Uma raiva começou a surgir, misturada com confusão e medo. Ela começou a pensar em tudo o que havia acontecido nas últimas semanas, nos olhares de pena e nos comentários sussurrados. Talvez, apenas talvez, a dor dela não fosse a única. O estômago de Clara virou como uma montanha russa. O que mais poderia estar escondido? Seus pensamentos eram interrompidos pela voz tremida da mulher, que continuava a expor sua angústia. "Eu nunca quis que isso chegasse até você, Clara. Eu só descobri a verdade porque me disseram." As palavras dela surgiram como fogos de artifício, explodindo em meio à multidão agora agitada. Clara estava paralisada. A revelação desmoronava tudo o que ela conhecia. O que mais havia debaixo da superfície? Quem estava por trás da mentira? A busca pela verdade agora não era sobre entender seu passado, mas sim sobre proteger seu futuro. O calor da revelação a envolveu em um abraço sufocante. Clara percebeu que essa busca não era mais somente sobre ela e seu bebê. Era sobre todos ao seu redor e a curva que sua vida estava prestes a tomar. Bem,
Isso poderia mudar tudo. O que viria a seguir? Enquanto Clara estava paralisada, tentando processar as palavras da mulher que clamava a verdade. O mundo ao seu redor parecia girar. O murmúrio da multidão tornava-se um eco distante, como se estivesse presa dentro de uma bolha. Ela sentia o coração bater com força, e cada batida pulsava uma pergunta. Quem era o verdadeiro pai do seu bebê? O olhar de Lucas, carregado de culpa, encontrou dela. Clara, Ele começou, mas as palavras falharam. O caos ao redor se intensificava. As pessoas apontavam para a mulher, para Clara, e a tensão pairava no ar. Foi nesse momento que uma sirene cortou o barulho do festival, ecoando pela praça. Clara, confusa, virou-se para ver um carro de polícia se aproximar. A multidão, antes animada, agora estava em alvoroço. O que aconteceu? O que está acontecendo? As vozes ecoavam, criando um coro de desespero e curiosidade. Clara olhou para a mulher, que ainda chorava, segurando o papel amassado, e sentiu que algo muito mais profundo estava em jogo. Um policial, alto e com uma expressão séria, fez caminho pela multidão. Ele não estava buscando por qualquer um. Olhou diretamente para Clara e, com uma voz firme, disse: "Você é Clara Mendes, não é?" O coração dela parou. "Sim, sou eu", respondeu, com a voz vacilante. O que ele queria? Justamente agora, no meio desse turbilhão emocional, temos que falar. É sobre o seu passado. Você pode vir conosco? O policial insistiu, sem dar espaço para a dúvida. O pânico tomou conta dela. O quê? O que o passado poderia ter a ver com tudo isso? Ela estava prestes a ser arrastada para um novo pesadelo. Clara olhou para a multidão. Os olhares eram curiosos, julgadores. A dor de estar sozinha cresceu. Lucas se aproximou, tentando intervir. "Espere! O que você quer dela?" gritou, sua voz ecoando de medo. O policial não se moveu. "A situação é mais complicada do que parece. Clara, precisamos ir agora", ele insistiu, sua expressão inflexível. E nesse instante, a mulher, que parecia tão frágil em sua dor, gritou: "Ela sabe! Ela sabe quem é o pai!" Clara ficou paralisada. O que a mulher queria dizer? Como ela poderia saber? Clara olhou para Lucas, que agora estava tão aturdido quanto ela. A revelação dela balançava tudo de forma avassaladora. Então, a sirene da polícia fez com que a multidão ficasse em choque. Alguns estavam rindo nervosamente. Outros cercavam a cena. Mas o que realmente importava era a certeza de que algo muito sério estava prestes a acontecer. Clara sentiu suor frio escorrer pela coluna. Sua mente girava, sem saber o que escolher: enfrentar a verdade ou fugir. Mas de qualquer forma, o passado estava vindo à sua porta. E então, uma figura familiar apareceu na entrada da praça. Era seu. Ike estava há anos afastado. O rosto dele era conhecido, mas estava marcado pela preocupação e por algo mais. Clara nunca esperava vê-lo ali, especialmente justo naquele momento caótico. "Clara", ele começou, mas as palavras pareciam pesadas, como se ele estivesse carregando um fardo enorme. Antes que ele pudesse explicar, o policial se aproximou dele e, em tom grave,
disse: "Você precisa contar a verdade. É hora de encarar o passado." Todos juntos, o coração de Clara disparou. A ideia de ter que enfrentar seus segredos íntimos em público a torturava. O que mais seria revelado? Esse torvelinho de emoções estava prestes a explodir, e a única coisa que ela podia fazer era se agarrar à sua coragem e esperar. Que, quando a poeira assentar, ainda restasse a possibilidade de um futuro para ela e seu filho. Mas antes, toda a verdade precisava vir à tona. E Clara não sabia se estava pronta para isso. Clara tremia. O olhar analítico do policial a atravessava como uma flecha. E quando ele chamou seu nome, o peso da situação parecia dobrar. Ela sentia o coração pulsar, as mãos suadas, e o mundo ao seu redor estava se esvaindo. Era como se todos os olhares na praça estivessem voltados para ela, ávidos por respostas que nem ela possuía. Precisamos falar sobre o seu passado. As palavras do policial reverberaram na sua mente, uma maré de incertezas se avolumando. O que ele queria dizer? Ela olhou para Lucas ao seu lado, supondo que ele também se sentia tão perdido quanto ela. Mas o olhar dele era diferente. Havia uma mistura de medo e reconhecimento, como se ele soubesse mais do que estava disposto a revelar. E então, a mulher que gritara no meio da multidão, com o rosto pálido, começou a chorar novamente. Você tem que saber a verdade, Clara. A verdade sobre seu pai. A multidão ficou em silêncio e todos os olhares se voltaram novamente para ela. O ar ficou denso, como se a própria atmosfera estivesse aguardando um desfecho dramático. O que essa mulher sabia? Os ecos da sua infância vinham à tona. Clara se lembrou de seu pai, das histórias que ele contava, das promessas que fez, até que um dia simplesmente desapareceu. O que você sabe sobre meu pai? O fio da voz de Clara tremia, uma linha tênue entre medo e determinação. Ele não é quem você pensa. A mulher se sobressaiu, sua voz cortante como um vidro quebrado. Ele está envolvido em algo maior do que você imagina. E seu bebê pode ser a chave para tudo isso. Palavras que queimavam e Clara não sabia como reagir. Então, em uma reviravolta chocante, uma mulher da multidão se aproximou, com a expressão de alguém que havia perdido muito. Eu sabia que você voltaria. A voz dela era baixa, e seu olhar dizia mais do que as palavras. O que você fez com ele não pode ficar impune. Ele não pode ser pai, Clara. A revelação desse segredo parecia girar o tempo ao seu redor, um redemoinho de confusão e dor. O murmúrio crescente da multidão se transformou em gritos dispersos. Clara sentia o chão tremer sob seus pés. O que era tudo isso? O que seu pai havia feito? A imagem de sua infância, que havia sido um abrigo seguro, agora se tornava um pesadelo. Quem você realmente é? Clara perguntou, agora com as mãos trêmulas. O que você sabe sobre ele? As lágrimas escorriam pelo rosto da mulher enquanto a adrenalina pulsava. Ele se envolveu em coisas terríveis e a única forma de protegê-lo agora é enfrentá-lo. O policial fez um movimento para se aproximar, mas a nova mulher virou-se abruptamente, outra vez clamando para que todos escutassem. Ele é o responsável por tanto sofrimento. E este bebê não deveria vir a esse mundo. Cláudia ficou em estado de choque, o coração despedaçado. A cada palavra, o chão sob os pés dela parecia desaparecer. Nesse momento, seu pai, observando tudo,
deu um passo à frente, seu olhar fixo. Clara, escute! Ele se esforçou para falar sobre o tumulto, mas o que viria a seguir poderia fazer qualquer esperança desmoronar. Ele puxou um papel de dentro do bolso, as mãos trêmulas, e gritou: "É a hora da verdade! Essa criança precisa saber quem é o verdadeiro pai!" A multidão murmurou. E Clara gelou. O que ele estava prestes a revelar? A verdade que poderia desmoronar tudo o que ela acreditava? O batimento acelerado do coração de Clara ecoava em seus ouvidos, enquanto ela se preparava para o que estava por vir. Mal sabia ela que a revelação da identidade do pai do bebê não seria apenas um choque, alteraria o curso de suas vidas para sempre. E a batalha para proteger sua criança estava apenas começando. O coração de Clara estava prestes a explodir. Seu pai, de pé diante da multidão, tinha o olhar tenso. É a hora da verdade! Essa criança precisa saber quem é o verdadeiro pai. As palavras dele ecoaram como um trovão, fazendo com que Clara sentisse o chão tremer sob seus pés. O que ele estava prestes a revelar? As pessoas à sua volta estavam em suspense, e a ansiedade no ar era palpável. "Quem é ele?" Clara perguntou, a voz quase falhando. O suor escorria pela sua testa e seu estômago revirava. O pai não ia fazer isso. Ia expor tudo na frente de estranhos. Não pode ser assim. Lucas se adiantou, como se tentasse proteger Clara. Mas o policial era firme. "Calma, camarada. A verdade precisa ser dita." E foi aí que tudo aconteceu. Enquanto a atenção estava fixa no pai de Clara, um barulho absurdo cortou o ar. Um grito. Clara virou-se assustada e viu uma mulher na multidão, desmaiando. "Alguém, chamem ajuda!" Ela estava desmoronando. E tudo se movia em câmera lenta. A multidão se agitou, mas Clara não conseguia desviar o olhar. "Clara!" gritou alguém, e ela reconheceu o rosto da mulher que há pouco havia feito a revelação. Eu sinto muito." A mulher estava em estado de choque, quase chorando. "Você precisa saber que..." O tempo parecia parar. A mulher confrontou Lucas, que estava pálido. O que estava acontecendo? Clara não conseguia pensar. Seu mundo estava desmoronando a cada segundo. O policial fez um movimento para a frente, seu olhar observando a mulher desmaiada. "Chame uma ambulância!" ele ordenou. Mas em meio ao tumulto, o pai dela fez um gesto com a mão, como se estivesse tentando acalmar todos. "É tudo!" "Uma grande confusão!" ele bradou. "Clara, você precisa entender!" Clara queria ouvir, mas não sabia para onde olhar. Olhos desconfiados a mediam. Corações estavam pesados. Então, inesperadamente, a mulher desmaiada começou a se recuperar. "Eu não quero!" ela gritou antes de se levantar, seu rosto pálido. Clara ficou paralisada. O que estava acontecendo? A mulher tinha algo a dizer, e quando os sussurros se acalmaram, ela se virou para Clara. "Você é a única que pode ajudar, mas não pode ficar em dúvida. Ele não é o verdadeiro pai do seu bebê." O impacto da declaração foi como uma pancada na parede. Clara sentiu uma onda de frio correndo por seu corpo. A identidade dele? A mulher mal conseguia falar, mas um novo olhar de determinação tomou conta dela. "Ele está em perigo, Clara." Clara estava em choque total. O que a mulher estava insinuando? Quem era ele?
Os fragmentos da conversa estavam começando a se ligar, mas tudo ainda parecia distante, como uma miragem em meio a um deserto de confusão. Os olhares da multidão variavam entre medo e curiosidade. Sussurros se tornavam vozes e Clara, envolta na tragédia, ficou sem saber como responder. Precisamos saber quem é o pai! A voz do policial foi firme, quebrando o silêncio tenso. Clara olhou de novo para seu pai e algo dentro dela começou a se unir. Era como se todas as conexões estavam sendo defensivamente cortadas. Quem é você realmente, pai? As palavras saíram sem pensar. O olhar dele ficou carregado e um nó se formou na garganta. Você nunca me contou a verdade. Clara estava se levantando, a raiva brotando junto com a necessidade de respostas. Clara, é mais complicado do que imagina, ele disse, quase implorando. Mas a plateia estava prestando atenção. O susto pairava no ar. É hora da verdade, gritou a mulher, com olhos preenchidos de lágrimas. O passado está voltando e você precisa decidir. Você vai proteger seu bebê ou vai deixar tudo ruir? O verdadeiro caos se instalou. Clara sentia que o piso sob seus pés na praça estava se desintegrando. Tudo o que ela pensava que sabia, todas as certezas que cultivou, estavam em jogo. Clara não sabia se tinha a força necessária para enfrentar a tempestade que se aproximava. Seria o bebê uma chave? Ou um alvo no meio desse pesadelo? E assim, a pergunta ficou pairando no ar. Quem realmente estava por trás dessa trama? Clara mal podia imaginar que segredos mais obscuros estavam prestes a se revelar. E que a verdade que tanto buscava poderia ser mais devastadora do que a própria mentira. O coração de Clara estava prestes a explodir. Seu pai, de pé diante da multidão, tinha o olhar tenso. É a hora da verdade. Essa criança precisa saber quem é o verdadeiro pai. As palavras dele ecoaram como um trovão, fazendo com que Clara sentisse o chão tremer sob seus pés. O que ele estava prestes a revelar? As pessoas à sua volta estavam em suspense, e a ansiedade no ar era palpável. Quem é ele? Clara perguntou, a voz quase falhando. O suor escorria pela sua testa, e seu estômago revirava. O pai não ia fazer isso. Ia expor tudo na frente de estranhos. Não pode ser assim. Lucas se adiantou, como se tentasse proteger Clara. Mas o policial era firme. Calma, camarada, a verdade precisa ser dita. E foi aí que tudo aconteceu. Enquanto a atenção estava fixa no pai de Clara, um barulho absurdo cortou o ar. Um grito! Clara virou-se assustada e viu uma mulher na multidão, desmaiando. Alguém, chamem ajuda! Ela estava desmoronando e tudo se movia em câmera lenta. A multidão se agitou, mas Clara não conseguia desviar o olhar. Clara! Gritou alguém, e ela reconheceu o rosto da mulher que havia feito a revelação. Eu sinto muito. A mulher estava em estado de choque, quase chorando. Você precisa saber que o tempo parecia parar. A mulher confrontou Lucas, que estava pálido. O que estava acontecendo? Clara não conseguia pensar. Seu mundo estava desmoronando a cada segundo. O policial fez um movimento para a frente, seu olhar observando a mulher desmaiada. Chame uma ambulância! Ele ordenou. Mas em meio ao tumulto, o pai dela fez um gesto com a mão, como se estivesse tentando acalmar todos. É tudo uma grande confusão. Ele bradou. Clara! Você precisa entender. Clara queria ouvir, mas não sabia para onde olhar.
Olhos desconfiados a mediam. Corações estavam pesados. Então, inesperadamente, a mulher desmaiada começou a se recuperar. Eu não quero! Ela gritou antes de se levantar, seu rosto pálido. Clara ficou paralisada. O que estava acontecendo? A mulher tinha algo a dizer. E quando os sussurros se acalmaram, ela se virou para Clara. Você é a única que pode ajudar. Mas não pode ficar em dúvida. Ele não é o verdadeiro pai do seu bebê. O impacto da declaração foi como uma pancada na parede. Clara sentiu uma onda de frio correndo por seu corpo. A identidade dele, a mulher mal conseguia falar. Mas um novo olhar de determinação tomou conta dela. Ele está perigo, Clara. Clara estava em choque total. O que a mulher estava insinuando? Quem era ele? Os fragmentos da conversa estavam começando a se ligar, mas tudo ainda parecia distante, como uma miragem em meio a um deserto de confusão. Os olhares da multidão variavam entre medo e curiosidade. Sussurros se tornavam vozes, e Clara, envolta na tragédia, ficou sem saber como responder. Precisamos saber quem é o pai. A voz do policial foi firme, quebrando o silêncio tenso. Clara olhou de novo para seu pai e algo dentro dela começou a se unir. Era como se todas as conexões estavam sendo defensivamente cortadas. Quem é você realmente, pai? As palavras saíram sem pensar. O olhar dele ficou carregado e um nó se formou na garganta. Você nunca me contou a verdade. Clara estava se levantando, a raiva brotando junto com a necessidade de respostas. Clara, é mais complicado do que imagina, ele disse, quase implorando. Mas a plateia estava prestando atenção. O susto pairava no ar. É hora da verdade, gritou a mulher, com olhos preenchidos de lágrimas. O passado está voltando e você precisa decidir. Você vai proteger seu bebê ou vai deixar tudo ruir? O verdadeiro caos se instalou. Clara sentia que o piso sob seus pés na praça estava se desintegrando. Tudo o que ela pensava que sabia, todas as certezas que cultivou, estavam em jogo. Clara não sabia se tinha a força necessária para enfrentar a tempestade que se aproximava. Seria o bebê uma chave? Ou um alvo no meio desse pesadelo? E assim, a pergunta ficou pairando no ar. Quem realmente estava por trás dessa trama? Clara mal podia imaginar que segredos mais obscuros estavam prestes a se revelar e que a verdade que tanto buscava poderia ser mais devastadora do que a própria mentira. O silêncio tomou conta como um manto pesado e um instante depois, uma explosão de risos ecoou. Alguém que parecia um desconhecido na multidão começou a rir de forma histérica. Vocês realmente acham que isso é só sobre ela? A verdade é muito mais complexa. Ele se adiantou, seus olhos brilhando. Meu Deus, o que você quer dizer? Clara não acreditava no que ouviu. Os risos da multidão se transformaram em murmúrios confusos e inquietantes. A tensão no ar agora era eletrificante. Porque a verdadeira história se esconde nas sombras. E não se trata de quem você pensa que é, Clara. As palavras dele foram seguidas de um silêncio abrupto. O homem, que parecia um mero espectador, havia ativado um relâmpago de dúvidas e incertezas. E nesse instante, Clara compreendeu que o peso da verdade poderia ser mais do que ela estava disposta a carregar. O passado e o futuro estavam prestes a colidir, de maneira que nenhum deles poderia prever. Mais do que uma simples revelação, era uma tempestade prestes a atingir a todos e as
consequências dessa revelação, bem, eram imprevisíveis. O silêncio tomou conta como um manto pesado, e um instante depois, uma explosão de risos ecoou. Alguém que parecia um desconhecido na multidão começou a rir de forma histérica. Vocês realmente acham que isso é só sobre ela? A verdade é muito mais complexa. Ele se adiantou, seus olhos brilhando. Meu Deus, o que você quer dizer? Clara não conseguia acreditar no que ouviu. Os risos da multidão se tornaram murmúrios confusos e inquietantes. A tensão no ar agora era eletrificante, porque a verdadeira história se esconde nas sombras. E não se trata de quem você pensa que é, Clara. As palavras desse homem ressoaram de forma impactante. Clara sentiu seu coração disparar. E a multidão ficou em silêncio, como se cada um estivesse esperando uma bomba prestes a explodir. Quem é você? O que sabe que eu não sei? Clara gritou, sua voz tremendo, enquanto todos os olhares a atravessavam. O homem sorriu, mas não respondeu. Em vez disso, ele se voltou para o público. Você realmente conhece a Clara? Sabem quem ela é? O caos começou novamente. Olhos se viraram, sussurros se espalharam como vento através de uma floresta. O ar estava denso com perguntas não feitas, frustrações, especulações e medo. Clara sentiu seu estômago revirar. Antes que alguém pudesse intervir, o homem continuou. A verdade não é apenas uma linha reta, Clara. Você precisa olhar mais fundo. O que está escondido sob a superfície é sombrio e perigoso. Chega de mistérios, bradou Lucas, seus olhos ardendo com preocupação. O que há com você? Diga logo! Ele se aproximou rapidamente, como se pudesse enfrentar o desconhecido e protegê-la. Mas o homem apenas balançou a cabeça. Não sou eu quem deve falar. É seu pai. Ele apontou para o homem mais velho, que estava pálido e paralisado, como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. Clara olhou para seu pai. E nesse instante de eletricidade, a verdade parecia prestes a explodir. Pai, o que você sabe? Clara perguntou. Sua voz quase um sussurro, um nó se formando na garganta. O olhar dele era de desespero, como se lutasse contra uma tempestade que já havia invadido sua vida. Clara, eu não posso, eu não consigo. Ele hesitou, então uma lágrima escorreu pelo seu rosto. O que você vai ouvir agora pode mudar tudo. A multidão, já em alta expectativa, fez um movimento em conjunto, como se puxada por um fio invisível. E de repente, uma estrondosa explosão ecoou ao longe. Um grande clarão iluminou a praça, lançando sombras dançantes em cada rosto. Clara se virou rapidamente, assustada, mas depois olhou para trás e viu seu pai caindo de joelhos, a expressão de verdadeiro terror em seus olhos. Não, não, isso não pode ser verdade! Ele gritou, a voz ecoando na praça, e a multidão se aquietou, presa nessa nova tensão. O homem que antes falava, agora estava embasbacado, e logo gritou, ele está vindo! O que você fez, Clara? Você brincou com forças que não entende. Clara sentiu o chão sob seus pés desmoronar. Sobre o que você está falando? Ela mal conseguiu entender, sua mente girando em 1000 direções. O que isso significava para ela? Para seu filho? Você precisa saber. O verdadeiro pai pode não ser quem você pensa. E se ele voltar, tudo estará em perigo. Clara, você precisa entender que a vida que conhece está prestes a mudar para sempre. O pânico a envolveu.
Suas pernas estavam pesadas, e dentro dela, uma certeza crescente de que a verdade que ela tanto buscava seria mais devastadora do que qualquer mentira. As consequências dessa revelação eram incalculáveis. E nesse momento, Clara percebeu que a verdadeira batalha seria pela sua própria vida e pelo futuro da criança que ela carregava. Quem é ele realmente? Clara sussurrou temerosa e esperando que a resposta nunca chegasse. Mas ela sabia que não havia volta. As sombras agora estavam se movendo ao seu redor e a tempestade era apenas o começo. O silêncio tomou conta como um manto pesado, e um instante depois, uma explosão de risos ecoou. Alguém que parecia um desconhecido na multidão começou a rir de forma histérica. Vocês realmente acham que isso é só sobre ela? A verdade é muito mais complexa. Ele se adiantou, seus olhos brilhando. Meu Deus, o que você quer dizer? Clara não conseguia acreditar no que ouvia. Os risos da multidão se tornaram murmúrios confusos e inquietantes. A tensão no ar agora era eletrificante. Porque a verdadeira história se esconde nas sombras. E não se trata de quem você pensa que é, Clara. As palavras desse homem ressoaram de forma impactante. Clara sentiu seu coração disparar. E a multidão ficou em silêncio, como se cada um estivesse esperando uma bomba prestes a explodir. Quem é você? O que sabe que eu não sei? Clara gritou, sua voz tremendo, enquanto todos os olhares a atravessavam. O homem sorriu, mas não respondeu. Em vez disso, ele se virou para o público. Você realmente conhece a Clara? Sabem quem ela é? O caos começou novamente. Olhos se viraram, sussurros se espalharam como vento através de uma floresta. O ar estava denso com perguntas não feitas, frustrações, especulações e medo. Clara sentiu seu estômago revirar. Antes que alguém pudesse intervir, o homem continuou. A verdade não é apenas uma linha reta, Clara. Você precisa olhar mais fundo. O que está escondido sob a superfície é sombrio e perigoso. Chega de mistérios, bradou Lucas, seus olhos ardendo com preocupação. O que há com você? Se você sabe de algo, diga logo. Ele se aproximou rapidamente, como se pudesse enfrentar o desconhecido e protegê-la. Mas o homem apenas balançou a cabeça. Não sou eu quem deve falar. É seu pai. Ele apontou para o homem. Mais velho, que estava pálido e paralisado, como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. Clara olhou para seu pai e, nesse instante de eletricidade, a verdade parecia prestes a explodir. Pai, o que você sabe? Clara perguntou, sua voz quase um sussurro, um nó se formando na garganta. O olhar dele era de desespero, como se lutasse contra uma tempestade que já havia invadido sua vida. Clara, eu não posso, eu não consigo. Ele hesitou. Então, uma lágrima escorreu pelo seu rosto. O que você vai ouvir agora pode mudar tudo. A multidão, já em alta expectativa, fez um movimento em conjunto, como se puxada por um fio invisível. E, de repente, uma explosão estrondosa ecoou ao longe. Um grande clarão iluminou a praça, lançando sombras dançantes em cada rosto. Clara se virou rapidamente, assustada, mas depois olhou para trás e viu seu pai caindo de joelhos, a expressão de verdadeiro terror em seus olhos. Não! Não! Isso não pode ser verdade! Ele gritou, a voz ecoando na praça, e a multidão se aquietou presa nessa nova tensão. O homem que antes falava, agora estava embasbacado, e logo gritou,
Ele está vindo! O que você fez, Clara? Você brincou com forças que não entende. Clara sentiu o chão sob seus pés desmoronar. Sobre o que você está falando? Ela mal conseguiu entender, sua mente girando em 1000 direções. O que isso significava para ela? Para seu filho? Você precisa saber. O verdadeiro pai pode não ser quem você pensa. E se ele voltar, tudo estará em perigo. Clara, você precisa entender que a vida que conhece está prestes a mudar para sempre. Nesse momento, outro grito cortou o ar. Era uma mulher nos fundos da multidão. Não pode ser! Não foi assim que aconteceu! Clara virou-se, reconhecendo o rosto da mulher que havia confraternizado com ela no início do festival e que agora parecia mais aflita do que nunca. A mulher se agachou, o olhar em pânico. A verdade que conhecemos é uma ilusão. O verdadeiro segredo está com ele, com você, Clara. Você é a chave para tudo isso. As palavras dela eram como um raio perfurando o coração da confusão que florescia. Clara, estática, sentiu a realidade desmoronar. Como assim? Mal conseguiu sussurrar. Seu mundo parecia um quebra-cabeça sem solução. O que você quer dizer com isso? E então, antes que a mulher pudesse continuar, um clarão ofuscante tomou conta da praça, fazendo todos os presentes tamparem os olhos. Clara desequilibrou-se e caiu, apenas para ver uma figura estranha surgindo do meio da luz. Era um homem. Seu rosto vagamente familiar, mas as memórias estavam embaralhadas. Ele olhou diretamente para Clara e, incrédula, ela finalmente entendeu. Era ele, o homem que desaparecera da vida dela e a abandonara ao labirinto vazio de dúvidas e medos. Você não pode fugir da verdade, Clara. Eu sou seu pai. As palavras dele cortaram. Como uma espada! As reações foram explosivas. Os murmúrios tornaram-se gritos e a multidão estava em alvoroço, enquanto o passado de Clara se materializava diante dela. Ela sentia o pânico subir por sua coluna. O choque de tudo isso transformou o baile das emoções em um furacão. Não! Isso não é verdade! Você não pode ser! Sua voz falhou, mas ele estava ali, olhando nos seus olhos, e um novo desespero começou a se formar no peito dela. Cada dúvida, cada lágrima que havia segurado voltava com uma força que não podia ignorar. Clara, você tem que me ouvir. Eles estão vindo atrás de nós, e nosso bebê é mais importante do que você imagina. Sua voz estava carregada de urgência, mas a insegurança pairava pesadamente entre eles. A vida que ela conhecia estava em jogo, e a luta era apenas o começo. E agora, com tudo em jogo, Clara percebeu que a busca pela verdade havia se transformado em um jogo mortal. O que mais estava prestes a ser revelado? O que realmente sabia sobre seu passado? A multidão girava em um turbilhão de vozes e sentimentos, mas dentro dela um frio cortante a fez perceber que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. O coração de Clara estava prestes a explodir. Seu pai, de pé diante da multidão, tinha o olhar tenso. É a hora da verdade. Essa criança precisa saber quem é o verdadeiro pai. As palavras Jelly ecoaram como um trovão, fazendo com que Clara sentisse o chão tremer sob seus pés. O que ele estava prestes a revelar? As pessoas à sua volta estavam em suspense, e a ansiedade no ar era palpável. Quem é ele? Clara perguntou, a voz quase falhando. O suor escorria pela sua testa, e seu estômago revirava. O pai não ia fazer isso.
Ia expor tudo na frente de estranhos. Não pode ser assim! Lucas se adiantou como se tentasse proteger Clara. Mas o policial era firme. Calma, camarada! A verdade precisa ser dita. E foi aí que tudo aconteceu. Enquanto a atenção estava fixa no pai de Clara, um barulho absurdo cortou o ar. Um grito! Clara virou-se assustada e viu uma mulher na multidão, desmaiando. Alguém! Chamem ajuda! Ela estava desmoronando e tudo se movia em câmera lenta. A multidão se agitou, mas Clara não conseguia desviar o olhar. Clara! Gritou alguém, e ela reconheceu o rosto da mulher que havia feito a revelação. Eu sinto muito. A mulher estava em estado de choque, quase chorando. Você precisa saber que o tempo parecia parar. A mulher confrontou Lucas, que estava pálido. O que estava acontecendo? Clara não conseguia pensar. Seu mundo estava desmoronando a cada segundo. O policial fez um movimento para a frente, seu olhar observando a mulher desmaiada. Chame uma ambulância! Ele ordenou, mas em meio ao tumulto, o pai dela fez um gesto com a mão, como se estivesse tentando acalmar todos. É tudo uma grande confusão, ele bradou. Clara, você precisa entender. Clara queria ouvir, mas não sabia para onde olhar. Olhos desconfiados a mediam. Corações estavam pesados. Então, inesperadamente, a mulher desmaiada começou a se recuperar. Eu não quero! Ela gritou, antes de se levantar, seu rosto pálido. Clara ficou paralisada. O que estava acontecendo? A mulher tinha algo a dizer, e quando os sussurros se acalmaram, ela se virou para Clara. Você é a única que pode ajudar, mas não pode ficar em dúvida. Ele não é o verdadeiro pai do seu bebê. O impacto da declaração foi como uma pancada na parede. Clara sentiu uma onda de frio correndo por seu corpo. A identidade dele. A mulher mal conseguia falar, mas um novo olhar de determinação tomou conta dela. Ele está em perigo, Clara. O pulso de Clara acelerou. O que você está dizendo? Quem é o verdadeiro pai? As perguntas estavam lá, mas as respostas pareciam uma miragem. E então, antes que pudesse processar, um fogo fátuo atravessou a praça. As luzes piscaram, e o barulho de sirenes e gritos misturou-se aos murmúrios da multidão. Uma figura estranha surgiu da multidão. Era um homem alto, com um olhar intenso. Clara não o conhecia, mas havia algo nele que a fazia sentir um arrepio na espinha. Ele olhou diretamente para Clara e, de repente, um silêncio profundo tomou conta do lugar. Escolher, Clara! O homem gritou e sua voz rugiu como um trovão. O verdadeiro perigo está mais próximo do que imagina. Você sempre soube! Clara franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Sua mente fervilhava. Esse homem tinha um tom que indicava que ele sabia mais do que estava disposto a revelar. E isso a deixava nervosa. A verdade está escondida na sua memória. E não só isso, você foi programada para esquecer. As palavras dele foram como uma bomba em meio ao caos. Clara olhou para seu pai, que parecia ter congelado. O que ele sabia? O que havia acontecido no passado? Clara se sentiu tonta. Todos olhavam para ela. A tensão era palpável. O quê? O homem continuava. O passado está atrás de você. E sua vida está prestes a mudar por causa disso. Seu pai não é apenas seu pai. Ele é parte de algo muito maior. O que você nunca deveria descobrir. Nesse momento, uma mulher na multidão gritou: Clara, você precisa entender!
Não confie nelas! Elas não são quem dizem ser! Clara ficou paralisada. O que isso significava? Havia um jogo em andamento e ela não tinha ideia de seu papel. A multidão a observava em expectativa. E Clara estava perdida. Antes que pudesse fazer mais perguntas, a praça estremeceu. As luzes começaram a piscar mais forte e um som ensurdecedor irrompeu. Um clarão iluminou tudo e, nesse momento de pânico, ela sentiu uma mão firme segurando seu braço. Vá, Clara, agora! Era Lucas e seus olhos estavam cheios de uma mistura de medo e urgência. Clara não hesitou. O passado pode ter começado a mostrar seus segredos, mas ela sabia que a única maneira de protegê-los a todos era enfrentar a verdade de frente. Seria o que pensava ser a verdade mesmo assim? O que estava por trás daquelas sombras, que ainda escondiam mais do que queria imaginar? Enquanto outro grito ecoou e as pessoas se agitaram, Clara percebeu que apenas começar aquela busca significava que o caos estava só começando. Clara estava em estado de choque. O homem que se dizia ser seu pai a encarava com um misto de urgência e dor. Clara, preciso que você ouça. Mas antes que pudesse terminar, uma onda de murmúrios tomou conta da multidão. Todos estavam esperando por uma revelação, e o clima estava carregado de tensão. Lucas segurou a mão de Clara, transmitindo calma em meio ao caos. O olhar dele disse tudo. Eu estou aqui. Não importa o que aconteça, nós enfrentaremos isso juntos. Clara sentiu um pouco de esperança, mas logo foi apagada pelo peso da dúvida. Quem realmente era esse homem? O verdadeiro pai? O que isso significa para mim, para o meu filho? Clara falava como se suas palavras pudessem desenredar o nó em sua garganta. O olhar de sua mãe nas bordas da multidão refletia um misto de vergonha e expectativa. Era hora de encarar as sombras do passado. Então, em um momento de clareza, Clara decidiu. Um impulso dentro dela cresceu. Eu não tenho medo. Quero saber a verdade. Foi como se sua declaração cortasse o pesado silêncio. A multidão a observava, e os olhos de seu pai brilharam com um reconhecimento. Clara, você é a peça que falta, ele respondeu, quase sussurrando. A conexão entre você e meu passado é mais profunda do que você imagina. Eles estão atrás de você, do bebê, da nossa verdade. O pânico se espalhou entre eles e Clara não tinha certeza se devia sentir medo ou curiosidade. E então, como um eco nas sombras, a mulher que havia desmaiado voltou a levitar. Vá, Clara! Corra! Uma voz fraca, mas cheia de intenção. O homem assegurou e, de repente, ele não parecia mais o vilão, mas um protetor. Precisamos sair agora! As sirenes se aproximavam e o caos se instalou. Clara não hesitou. Com Lucas ao seu lado, eles se moveram, empurrando-se pela multidão, até que chegaram à saída. O pai estava logo atrás, e a mulher o seguia, aparentemente transformada em uma sombra inquietante. Clara sentiu os olhos da cidade sobre ela. Uma sensação de liberdade começou a surgir em seu coração. Finalmente, ela estava no controle. Você realmente percebe o que isso significa? Perguntou Lucas, olhando para ela enquanto atravessavam as portas da feira em direção à rua. Esses segredos, eles podem não ser como você imagina. Eu sei, mas eu preciso descobrir, ela respondeu, o peso das palavras pesando em seu coração.
A necessidade de saber a verdade, assim como proteger seu bebê, era tudo o que importava agora. Enquanto caminhavam, a cidade parecia viva. As luzes brilhantes das barracas ainda piscavam, mas agora pareciam distantes e irreais. O que era normal já não era normal. As pessoas que riem e se divertem nunca perceberiam a tempestade que estava prestes a chegar. Clara respirou fundo e encarou o desconhecido à sua frente, ciente de que a revelação que estava por vir mudaria tudo. E assim, com um último olhar para a praça, ela percebeu que era apenas o começo. Um novo capítulo começava. Não apenas sobre o passado, mas sobre a coragem de viver no presente e lutar por seu futuro. Se você chegou até aqui, você não pode esquecer de se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmagre o botão de like agora para dar aquele gás no algoritmo e mostrar que você é parte da nossa comunidade. Não espere nem mais um segundo para inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor,